O ambiente residencial, ele precisa despertar os sentidos, proporcionando a felicidade das pessoas, o convívio humano e a espiritualidade. A arquitetura e o design só fazem sentido quando restauram os valores significativos da vida humana. A casa, ela representa a nossa essência. Ela é a pedra angular da interação humana e convívio de pessoas. Seja bem-vindo a mais um Duplo L, hoje em parceria com as Tintas Souvenir e Varejão das Tintas, num oferecimento Bellini, Arquitetura e Construção. Muito mais que simplesmente decorar a casa, as cores têm muito a nos dizer e a nos ensinar. Ela é um papel fundamental para criar uma atmosfera acolhedora e alegre e vincular ao bem-estar do ser humano, sendo um dos principais fatores de como nos relacionamos com o nosso ambiente. Hoje eu vou mostrar para vocês um projeto incrível utilizando as cores. É uma parceria entre as Tintas Souvenir e o Varejão das Tintas do Belvedere. É uma empresa que tem um atendimento excelente, funcionários comprometidos e um serviço inigualável em relação à transparência nas relações de venda e pós-venda. Nós vamos falar hoje sobre todo o potencial da utilização das cores dentro de um projeto residencial. As cores estão ligadas às sensações e a novas experiências através da utilização dos espaços, e cada cor remete a emoções e a sensações diferentes. As cores possuem um importante papel na percepção que temos dos mais variados espaços de uma residência. E é por isso que a pintura da casa vai muito além da simples escolha de uma cor. Esse acabamento pode interferir diretamente na nossa percepção do espaço, do conforto e ainda na decoração. Assim, ela torna-se um item aliado na sensação de sentir-se em casa. Isso acontece porque as cores estão diretamente ligadas às mais primitivas memórias, não somente pelos aspectos físicos, mas também por uma construção social e cultural. Além disso, as cores são capazes de evidenciar detalhes e também propiciar um conjunto de emoções e efeitos visuais. Então, esse apartamento aqui, ele é um apartamento bastante singular, né? Ele tem uma disposição espacial muito especial, né? Então, ele merecia um tratamento do ponto de vista da decoração e, sobretudo, ainda, né, uma fase inicial, da pintura, da arrumação do apartamento, da infraestrutura do apartamento. Ele merecia uma intervenção mais profunda, né? Porque ele já estava bastante velho. Eu quero demonstrar nesse projeto para vocês a utilização das cores, dando profundidade ao espaço. Aqui a paleta de cores que nós escolhemos foi o tom de azul e aqui embaixo também é um tom um pouco mais cinza, de forma que as cores, com toda a composição das texturas que nós utilizamos, ela deu profundidade. Parece que a sala é maior com esse recurso da faixa e a utilização de dois tons, de duas cores diferentes. Então a gente pode ver como que a sala deu essa profundidade. A iluminação também foi um recurso que nós utilizamos para que desse essa profundidade ao espaço. E aqui eu estou te mostrando para vocês todo o potencial da utilização das cores dentro do ambiente residencial, de forma que a gente trabalhou texturas, diversidade de texturas, composições diferentes, também sempre trazendo a paleta, utilizando o tom de azul. Então a gente tem diversidade de tonalidades dessa cor. Foi a paleta, a cor utilizada para esse projeto. A
criação desse projeto se deu quando os moradores me falaram que tinham um sonho em ter uma porta amarela em casa. E a história desse projeto se deu a partir daí. Ela foi o ponto de partida para as ideias e a composição das paletas. A iluminação natural pelos vitrôs, elas fazem uma composição com o tom de azul escolhido para a sala de estar. E nesse envolvimento entre cores, texturas e movimentos, nós somos envolvidos nessa atmosfera aconchegante e alegre. Para esse projeto eu utilizei alguns conceitos dos anos 60, resgatando alguns elementos para dentro da estrutura construtiva do apartamento, e dentre elas foi a utilização da cor. Talvez esse momento seja um momento que seja pós-guerra, e a utilização da cor ela fez todo sentido no momento, de forma que as pessoas estavam precisando de coisas que traziam um pouco mais de emoção, de alegria, e aqui eu resgatei um pouco do uso da cor. Nós fizemos esse desenho com 3 tonalidades, sempre seguindo a paleta do tom de azul como base e conceito para o nosso projeto, e fazendo essa composição com outros elementos. As figuras geométricas também foi uma base que eu utilizei para resgatar o conceito utilizado na época, e eu vou demonstrar agora para vocês o uso de azulejaria, trazendo o conceito com geometria com o uso da cor amarela. Eu aprecio muito a personalização dos desenhos, então aqui eu escolhi esse acabamento, que nós montamos esse patchwork de azulejaria, então esse desenho é um desenho exclusivo. Nós montamos as peças, né, para esse tamanho de parede, e aí ela trouxe um elemento também resgatando um pouco da identidade dessa época através das azulejarias. Essa personalização ela é muito bem-vinda dentro de um desenho, no sentido de quando um cliente contrata um projeto, ele ter essa personalização, um ambiente exclusivo, único, desenhado para cada espaço. A minha percepção do ambiente, ela mudou completamente quando iniciei os meus estudos sobre a neurociência aplicada à arquitetura e ao design. Então, quer dizer, a decoração ainda está a caminho, mas do ponto de vista da infraestrutura, da reforma que foi feita, a gente quis apostar não só na base, naquilo que a gente entende, né, como uma cor básica né, para todos os ambientes, mas também despontando, né, nas paredes e em algumas intervenções específicas, despontando cores mais vivas, né, ou diferentes. A neurociência aplicada à arquitetura, ela estuda como o espaço físico pode impactar o comportamento humano, usando o projetar com base em evidências científicas, que nos faz perceber os espaços através de um olhar mais profundo para o ser humano, possibilitando melhorar a construção dos ambientes e num projetar assertivo que influencia o comportamento humano, com foco nos usuários e na essência do ser humano. A utilização do granilite nós fizemos no sentido de trazer um retrofit, resgatando elementos específicos dessa época e utilizando dentro do mercado da construção, usando o granilite nessa roupagem mais atual e contemporânea. A escolha do granilite foi para resgatar os conceitos dos anos 60, mas ele sendo introduzido numa roupagem bem moderna, com todos os elementos, fazendo uma excelente harmonização com as cores, a geometria e as demais composições usadas nesse projeto. Pesquisas no campo da neurociência demonstram que o cérebro do ser humano ele recebe estímulos diferentes quando ele visualiza as cores quentes e cores frias. As cores quentes, elas ativam áreas responsáveis pelo comportamento emocional e instintivo, e as frias, elas ativam o lado racional e intelectual. As cores quentes, elas ativam também o comportamento emocional, instintivo, os sentimentos e a memória afetiva. No caso, o uso da cor amarela, ele vai ser ativado o sistema de recompensa,
que ele é formado por 3 áreas do cérebro humano, 2 responsáveis pelo comportamento emocional e afetivo, bem como o córtex frontal, que é ativado quando uma ação prazerosa é executada. Nesse projeto, nós estimulamos, através de ambientações, a afetividade, as memórias afetivas e o convívio de pessoas, com ambientações que contribuam para experiências marcantes através da utilização dos ambientes.